Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar que os tempos estão cada vez mais se encaminhando para o fim e que necessitamos do sangue de Jesus para nos renovar através do arrependimento, nos trazendo uma nova mudança de vida em nossos corações, nos trazendo a purificação total do nosso coração, para manter o nosso coração limpo para aquele grande dia que irá se manifestar aos olhos de toda esta geração, que não creu na profecia de se preparar para esse evento chamado o arrebatamento da igreja. E aonde o arrebatamento da igreja está apontado desde Gênesis até Apocalipse. Este evento que temos que se manter em integridade, temos que se manter em inculpáveis, se manter justos e santos para este dia tão especial, esse dia único que o Senhor Jesus comprou ele através da cruz para separar este dia, esse dia especial chamado o arrebatamento da igreja, que irá se manifestar. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas o que nós sabemos é que as estações mudou. O que nós sabemos é que a Terra já não é mais a mesma de 40 a 60 anos atrás. A Terra está cada vez mais se encaminhando para o fim. E isso tem que sensibilizar o nosso coração. E isso está chamando a atenção dessa geração para buscar o arrependimento, para viver um estilo de vida voltado para Deus, para viver um estilo de vida voltado para Deus, um estilo de vida totalmente contrário a este mundo, um estilo de vida em oposição a este mundo. E somente o arrependimento é uma decisão de você tomar e abandonar a velha vida de pecado. Abandonar o pecado, abandonar simplesmente a prática. Porque todos nós somos pecadores, mas existe dois tipos de pecadores em cima dessa terra: o que está na prática e o que está na prática do arrependimento. Aquele que está abandonando dia após dia um pecado, outro pecado, está abandonando tudo isso e está se arrependendo, tomando decisão e andando no processo de aperfeiçoamento, de se tornar uma pessoa santa. Mas os que vivem na prática do pecado, o destino do inferno já está determinado. Então, a hora, o momento, a circunstância que devemos tomar uma decisão firme e forte é agora. A decisão de se preparar para o arrebatamento da igreja. Porque o arrependimento é amor. E desde as gerações passadas, e até agora, Deus sempre teve misericórdia do homem e alcançou ele através das gerações antepassadas. E agora, nesta última geração, o Senhor veio novamente ao nosso resgate. E isso veio lá de Gênesis, quando nós pecamos pela nossa desobediência, aonde Adão escolheu pelo seu orgulho ter tomado a atitude de desobedecer uma ordem que foi dada lá no céu. Que a ordem era que se ele comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E ele preferiu cair nos encantos da serpente. E tudo isso a morte entrou. E o salário do pecado foi determinado, que o salário do pecado é a morte. Não havia mais, não havia mais uma chance de pagar, de fazer com que o homem retornasse de volta. O caminho da árvore da vida estava fechado lá em Gênesis 3:24. Quem poderia abrir aquele caminho? Então somente tinha que ser um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito, um sacrifício sem manchas, sem nada de impureza, um sacrifício perfeito. E antigamente era feito por animais. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, o antigo sacerdócio ele sacrificava os animais para poder tirar o sangue, para justificar os seus pecados e se apresentar diante dos santos dos santos. Mas Jesus Cristo se apresentou deixando a sua glória lá e vindo em espírito no ventre de Maria e se vestiu de carne humana. Para quê?
para cumprir a missão do Pai, de poder trazer o resgate para o homem, de poder trazer a redenção de volta para o homem, para que agora o homem pudesse retornar de volta para casa, retornar de onde ele caiu, retornar para o caminho da árvore da vida, para a mansão celestial. Então, Jesus foi preparar o caminho, lá em João 14, mas ele tinha que cumprir a missão e ele cumpriu perfeitamente. E agora ele separou este dia, que irá vir buscar os seus eleitos, porque o sangue de Jesus deu o direito de comprar povos e sacerdotes, deu o direito de comprar nós, deu o direito de comprar a terra novamente, deu o direito agora que a terra agora passasse ao seu domínio. A ressurreição agora determinou que agora ele é o juiz e que irá julgar o pecado. E pelo sangue de Jesus deu válvulas de segurança para nós prepararmos nosso coração para o arrebatamento da igreja, porque é um caminho seguro e esse caminho seguro chama-se santidade. Então, sempre em todas as dispensações, voltando comigo lá em Gênesis 3, em Gênesis 3, a queda, Deus novamente em Gênesis 3:9, Deus foi atrás da sua criação. Deus foi entregar o evangelho eterno, o evangelho da graça para Adão, que tinha caído. Adão, onde está você? Então, novamente, o Senhor foi alcançar o homem. E então, em todas as gerações, Deus sempre alcança o homem. E Deus sempre vai trazer o resgate para o homem. Numa dispensação como a nossa que nós se encontramos, estavam todos sem esperança. Nós éramos uma geração totalmente sem esperança. Porque a nossa geração estava corrompida com o evangelho da prosperidade. A nossa geração já não tinha esperança mais de ver e de crer quem é o Senhor. É uma geração que totalmente se perguntava, cadê o Senhor? E a igreja que já tinha sido demolida lá em Mateus 25:5, quando elas dormiram e cochilaram neste horário crítico que nós estamos, nessa era tão escura que nós estamos vivendo, a igreja que era a presença de Deus, ela tinha adormecido, ela tinha caído, as seduções do mundo entrou para dentro da igreja, e a igreja cochilou, ou seja, os sacerdotes, os vigias da última hora era para poderem vigiar a casa. Mas em Mateus 13, eles dormiram, e então veio o maligno e semeou a sua semente no meio deles. Isso significa que a semente que foi semeada do maligno era o evangelho da prosperidade. O evangelho que não liberta ninguém, o evangelho que não dá salvação para ninguém. O evangelho que é horizontal, que te ensina a focar as coisas deste lugar, sendo que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo te ensina a amar as coisas celestiais, te ensina a focar no céu, te ensina a se preparar para o arrebatamento da igreja. O evangelho de Jesus Cristo te lava, te traz mudança, te traz a compreensão dos fatos que está vindo e que você tem que preparar o seu coração para a vinda do Senhor Jesus. É um evangelho de poder, é um evangelho que levanta aleijados, é um evangelho que levanta aleijados do pó, faz cegos enxergar, surdos ouvir, e tudo isso é o que está acontecendo neste exato momento, nessa geração, onde os milagres estão acontecendo com toda força. E para isso, chamando a atenção dessa geração para o arrependimento. Porque somente o arrependimento pode fazer com que a gente se torne o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. É o momento, povo abençoado. É o momento de abraçar o sangue. É o momento de abraçar o sangue e nos aperfeiçoar no caminho do arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Então quero compartilhar as escrituras e abrir no livro. Aleluia.
Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Por meio dele o mundo pode ser salvo, se todos os 8 bilhões voltarem ao arrependimento. Se todas as nações, tribos, línguas e povos converterem as suas vidas e andar em santidade, eles irão ver o reino. Eles serão salvos. E o que essa escritura chama a atenção é pelo fato que Deus novamente veio alcançar o homem, veio trazer o seu filho, veio trazer o recurso perfeito para nos trazer a justificação. E a justificação veio quando ele foi crucificado naquela cruz, aonde ele crucificou a carne, aonde ele crucificou essa primeira ordem, essa natureza adâmica lá na cruz, para resgatar Adão, para resgatar. Agora ele é o novo Adão espiritual. E só pelas pegadas e pelas pisadas dele é que veremos o reino. Porque somente agora Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o campeão e ele é o herói. Ele é o herói e ele trouxe a redenção para nós. Então todos aqueles têm que crer no Senhor Jesus. Todos, não importa de qual crença você faz parte, mas você tem que se arrepender, tem que se voltar para Deus, tem que se voltar para a cruz de Jesus. Somente a cruz de Jesus te coloca no reino de Deus. Somente a cruz te traz a esperança de viver uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida reta nos caminhos do Senhor. E o que nós observamos aqui no João 3,16, que o Senhor trouxe o seu Filho em amor à humanidade. Deus teve misericórdia da humanidade. Essas misericórdias do Senhor são infinitas, são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. E o que nós podemos compreender pelo fato desse amor, nenhum homem vai entender. Nenhum homem vai entender o tamanho, peso, a gravidade, a espessura, a largura, diâmetro, nada. O ser humano nunca vai compreender o tamanho amor que o Pai teve pela humanidade, onde a humanidade estava totalmente condenada, que nós observamos aqui. Totalmente condenada. Todos nós temos a condenação do inferno garantida. Todos nós. Mas o que te tira de lá é o sacrifício de Jesus. O que te tira de lá é o sangue de Jesus. É o arrependimento. O que é o sangue de Jesus? Sem o sangue de Jesus, permanece na condenação. Sem o crer, no crer no Senhor Jesus, crucificado e ressuscitado, permanece na condenação. Somente pelo crer, acompanhado de atitude de obras vivas diante do Senhor, é que veremos o Senhor, é que veremos o céu. Então, povo abençoado, o que eu quero destacar aqui é que pelas misericórdias do Senhor o arrependimento veio a esta geração, onde já não se encontrava mais o evangelho da verdade, onde já não se encontrava mais o evangelho da justiça, o evangelho da santidade, mas novamente veio para esta geração, veio novamente, e ele veio enviado pelos seus mensageiros que o Senhor determinou antes daquele dia tão terrível que está se aproximando. O dia em que o Senhor determinou os dias finais para a humanidade, os dias finais para o tempo de Israel, das 70 semanas de Daniel. E ele teve que parar o relógio. Ele teve que parar um relógio para abrir a porta de salvação para a humanidade. Então até hoje o relógio está parado. Até hoje o relógio está parado. Mas no arrebatamento da igreja, aonde é a retirada do povo comprado da cruz, os frutos comprados da cruz, então o relógio irá se iniciar. As 7 semanas que faltam para o fim da humanidade, para o fim do pecado.
para agora o estabelecimento do estado eterno, do reino de Deus. O reino de Deus é inabalável, nunca passa, nunca passa, nunca passa. O que podemos compreender é que o governo humano, a carne, tudo que há no mundo será destruído. Tudo que há no mundo, toda a esperança que você confia na sua casa, nos seus carros, na sua família, tudo isso será destruído. A nossa esperança é Jesus. O nosso abrigo é Jesus. E nele é a nossa confiança de prepararmos o nosso coração, de conservarmos a nossa alma através do sangue de Jesus, que é o arrependimento. Porque uma coisa faz com que você se conserve a sua alma é através do sangue. Somente o sangue pode te trazer a justificação e a limpeza espiritual dentro dos seus corações, dentro das suas mentes. Apagar todos os dados inflamados do maligno que te atormenta, que te atormenta. O sangue de Jesus é poderoso para quebrar o vício, para trazer a libertação. Purificou os céus e a terra. Isso significa nada mais e nada menos que o poder do sangue é muito poderoso. É muito poderoso. Trouxe a glória da segunda casa. E o que nós podemos observar aqui, que nós vemos em João 3,16, é que Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. Aquele que tinha olhos de fogo, aquele que tem os olhos de fogo, aquele que está sentado na direita de Deus Pai, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que faz parte da Trindade, aquele que estava junto com o Pai. Ele teve que vir se vestir de carne humana. Que humilhação, povo abençoado. É uma humilhação tremenda que o Senhor teve que se despir da sua glória para se vestir de carne humana, para se vestir dessa carne que já estava condenada. Deus enviou seu Filho. Isso significa que ninguém nesse mundo vai compreender esse sacrifício. O que nós podemos entender é que o Senhor veio nos trazer a redenção, que já estava sendo planejada desde os tempos em que Adão caiu. E quando Adão caiu, o Senhor vestiu ele com as peles de animais, as peles do cordeiro, para trazer a justificação. Aleluia, glória a Deus. Então vamos comigo em Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler em Atos 3,19, que diz assim: Agora arrependa-se. Quero ler no 17. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependa-se. Arrependa-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. O que nós observamos que acerca que estava predito dos profetas do Senhor, acerca dos que estava escrito dos profetas do Senhor, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. A chegada do Cordeiro, a forma, o estilo de vida que o Senhor ia andar nesse mundo, o ensinamento do Senhor Jesus, os salmos, as escrituras, tudo que estava escrito acerca de Jesus se cumpriu. E o que podemos entender é que ele cumpriu toda essa missão. Tudo estava consumado. E a partir disso, agora o arrependimento veio, porque é o sangue do Senhor Jesus veio para poder lavar qualquer homem que quer receber o Senhor Jesus. E o que nós podemos entender é que os sacerdotes
Os líderes estavam com medo daquela situação em que Pedro estava lá entre eles. E então Pedro deu ali o ato da graça, o arrependimento, porque somente o arrependimento pode apagar a ficha suja, pode cancelar todos os pecados. Somente o sangue de Jesus. E agora eles possam viver um novo estilo de vida voltado para Deus. Uma nova vida totalmente vivida agora em Cristo Jesus. Porque o arrependimento está à nossa disposição. Foi necessário ele sofrer aquele sacrifício. Foi necessário para nos trazer a redenção. Aonde nós não era dignos de nada. Aonde a humanidade estava em perecimento. E o que nós podemos compreender com o Evangelho da Cruz é julgamento de Deus contra o pecado. Porque o Senhor julgou o pecado no seu Filho. Ou seja, ele julgou o pecado da humanidade no seu Filho. E ele morreu para nos justificar. Então, nós não podemos continuar na permanência do pecado se Cristo Jesus morreu por ti. Se Cristo Jesus morreu pela humanidade. É momento de nos arrepender. Porque somente o arrependimento é o que está sendo ordenado para que todos nós possamos se arrepender. E o que nós observamos lá em Atos 17, no versículo 30, é que o Senhor está dando uma ordem para que todos nós busquem o arrependimento. Esse é o ato da graça. Aleluia. Vamos em Atos 17. Em Atos 17, versículo 30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todos, em todo lugar, se arrependam das suas práticas libertinas, das suas práticas pecaminosas, que todos voltem ao Evangelho da Cruz. O Evangelho em que Cristo sofreu. Cristo sofreu para nos trazer a libertação. Cristo sofreu para nos trazer a purificação. Cristo sofreu nesse caminho manchado de sangue, nesse sacrifício vivo, suave e agradável a Deus, que foi necessário, que foi da vontade do Senhor fazê-lo ele moer, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, para que cumprisse as escrituras acerca dos profetas. Acerca dos profetas que todas as cartas, os livros estavam testificando de Jesus Cristo, que ele viria padecer para nos trazer a redenção. Então somente pelo sacrifício de Jesus é que veremos o reino dos céus. E foi necessário ele vir para poder nos trazer o arrependimento. O arrependimento é amor. É amor. E quando nós vemos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, numa geração que é igual a esta, só que cada vez essa superou porque é a pior, mas na geração em que Jesus veio, era uma geração que era morta totalmente, seca, não havia vida, a apostasia estava tomando o controle de tudo, de tudo. Os sacerdotes e os escribas não entenderam os tempos que verdadeiramente tinham mudado naquela época. Eles não compreenderam. Somente o Pai que trouxe o entendimento para aqueles que o Senhor quis entregar para eles, que foram os sábios que viram a estrela, demarcando o fim dos tempos, os pastores quando viram o anjo, e os pequenos, os humildes, os que não sabiam de nada, eles foram revelados. E metade do povo de Israel também foi revelado. Ou seja, Deus só
revelou para aqueles que verdadeiramente ia ver com seus olhos e ia entender e compreender que a graça estava ali. Como de fato nesta geração em que nós estamos vendo um povo que está compreendendo a voz do Senhor, a voz final, a última trombeta que ia soar nessa geração. Mas eu quero voltar a chamar a sua atenção pelos tempos em que nós estamos vivendo e os tempos que Jesus também estava vivendo. E o que nós podemos entender que era um tempo muito sombrio, era um tempo que não tinha vida. Então Jesus veio para trazer vida novamente para aquela dispensação. E pelo ato e pelo estilo de vida que ele viveu, que ele ensinou aquela geração, foi para que ele vivesse o caminho de Jesus, para que vivesse os ensinamentos de Jesus, para que eles temessem a Deus, para que eles pudessem voltar para Deus, para que agora eles pudessem abraçar um estilo de vida voltado para Deus, um estilo de vida de arrependimento diário, um estilo de vida de abandonar totalmente o pecado das suas vidas. E foi isso a graça se manifestou. E foi essa o nascimento da igreja, que desde a partida de Pentecoste até hoje se perpetua esta preparação. Mas até o momento em que esta geração, que o relógio espiritual, nós podemos ver o relógio espiritual, vamos em Mateus 25. Aleluia. Em Mateus 25 diz assim: Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Aqui era a igreja, para a partida de Pentecostes, para a partida de preparar o povo para o arrebatamento, de se preparar para o arrebatamento, de preparar um povo para o arrebatamento, de ir atrás das almas que estavam perdidas naquela escuridão. E a igreja ela tinha esses dois propósitos, essas duplas missões, para poder obedecer ao pé da letra. Então nessa caminhada, nesse processo dos tempos dessas gerações que foram indo, então a igreja se enfraqueceu. Elas não quiseram pegar o óleo, elas não quiseram se aperfeiçoar no óleo que elas tinham. Elas não quiseram pegar o azeite de reserva que estava disponível para elas. E então elas deixaram as seduções, os enganos, as ilusões entrarem na casa. E ela enfraqueceu e dormiu. A igreja sábia dormiu. Estou falando da igreja sábia. A igreja que verdadeiramente uma minoria cria no Senhor Jesus com muita força. Ela caiu. É impactante isso. Porque as tolas as tolas ela ia cair, mas as sábias ela caiu. A igreja que estava na rocha, ela caiu. E o que nós podemos entender e compreender é que a igreja que está sendo despertada é as 5 sábias e as 5 tolas. Elas voltaram do sono, porque o grito de Mateus 25:6 fez com que ela despertasse do sono. E à meia-noite foram acordadas pelo grito: Veja, o noivo está chegando, saia para receber. O noivo estava chegando naquele horário em que ela estava dormindo. E é agora que nós estamos vendo nessa geração. O noivo está se aproximando. As estações da terra já mudaram há muito tempo. Isso significa que nós estamos ainda nas misericórdias do Senhor. Isso significa que nós estamos ainda nos abrévios dos dias que foram preditos nas Escrituras. Isso significa que nós temos que tomar uma decisão no nosso coração, de se preparar para o grande evento chamado o arrebatamento da igreja. O tempo acabou. O tempo acabou e o arrependimento está de volta a casa. O arrependimento está de volta a casa. O arrependimento está de volta a casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos para
Vamos para Lucas 13. Lucas 13 diz assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia, enquanto oferecia sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Significa que somente o arrependimento pode te livrar da morte. Isso significa que somente pelo arrependimento pode te tirar da morte eterna, pode te tirar do inferno. E foi justamente isso que Jesus Cristo veio, para poder aniquilar a morte, para poder aniquilar o pecado, para destruir a morte, para nos trazer o arrependimento e que nós vivamos uma vida fora do pecado, fora do pecado, fora da permanência do pecado, fora da prática do pecado, fora das circunstâncias do pecado, fora de tudo que é maligno, de tudo que é sujeira. Cristo Jesus veio para poder destruir tudo isso, para que agora daqui para frente, a partir da sua decisão de mudança, você viva uma vida conforme a palavra de Deus. Aleluia! Então, eles estavam dizendo que aqueles que foram assassinados por Pilatos, ele estava se questionando se eles tinham sido mortos pelo fato da iniquidade que eles praticaram. Mas Jesus falou: somente o arrependimento pode te dar a vida eterna, somente por ele. Então não vamos adiar o arrependimento, não vamos deixar com que a carne nos engane, nos drible, nos trapaceando no entendimento, achando que nós vamos adiar esse arrependimento lá na última hora. É suicídio, isso é questionamento contra o Senhor. O Senhor conhece seu coração. O Senhor conhece seu coração. Então não tenta driblar Deus, driblar o Senhor, achando que vai se arrepender no último dia. Isso é um suicídio muito grande. O que você tem que fazer o que você tem que ter é seriedade e tomar essa responsabilidade e se arrepender hoje. Não ter vergonha do Evangelho, porque hoje as pessoas adiam o arrependimento, adiam o Evangelho por causa da vergonha de ser zombada pelas pessoas do mundo. E o Evangelho de Jesus é um privilégio de você ser zombado, de você estar vestindo as roupas que é contrária e oposição a este mundo. Isso é privilégio, porque você está tendo a esperança e o privilégio de ver o reino de Deus. Você está se aperfeiçoando numa caminhada que você está totalmente sendo formado, gerado pela palavra. Você está se preparando para a eternidade. Você está se preparando para ser o cidadão do céu que verá o reino de Deus. Você está se tornando as pessoas que irão receber o corpo glorioso. Porque Jesus Cristo, pelo ato da cruz, ele comprou um corpo glorioso. Ele comprou vestes novas para nós. Onde todos nós estávamos desgarrados, sem esperança e condenados à morte. E pelo envio do seu Filho lá, que o Pai teve misericórdia desse mundo, enviou o seu Filho para nos salvar da condenação. Então o que nós podemos compreender é que as Escrituras se cumpriu. Jesus Cristo veio e ele venceu na cruz. E agora ele trouxe o arrependimento, abrindo agora a porta, abrindo uma porta para essa geração, para eles entrar, para nós entrar, para cada um de nós entre por meio do arrependimento. E o que nós podemos entender, povo abençoado, que os tempos estão cada vez mais
próximos, para terminar, o sacrifício diário vai ser tirado, ou seja, o arrependimento diário vai ser tirado. E o arrependimento vai ser tirado. Será muito terrível nós não abraçar esse sangue. Será muito terrível nós não entrar por essa porta. Será muito terrível. Vamos abraçar o sangue. Vamos abraçar a misericórdia dos últimos dias que está à nossa disposição. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que traz esperança. Deus teve que sacrificar sua vida por amor a ti, significando que a vida não vale para nada. Nada. Ele teve que morrer naquela cruz. Uma morte tão horrenda, uma morte tão humilhante, só pelo fato dele vir em carne humana, aquele que era o poderoso, aquele que é o poderoso, aquele que tem olhos de fogo e que veio como para servir a Deus, para ser servo. E se nós observarmos em Salmos 22, ele diz que era um verme. Ou seja, nossa vida não vale nada. Nós temos que entregar nossas vidas ao Evangelho. Nós temos que entregar o nosso coração ao Evangelho. Aleluia. E para isso, o sangue veio para purificar o nosso coração, para purificar a nossa alma, purificar tudo em nós e apagar toda a nossa consciência de pecados, porque a nossa consciência era voltada para praticar o mal, era tudo morto. Nós vivia dominado pelo espírito atuante que está nessa geração, que está no mundo, para praticar as obras do maligno. E Jesus Cristo veio para destruir tudo isso, para te trazer o Espírito Santo e o Espírito Santo te aperfeiçoar para o arrebatamento da igreja, para que ele te ensine uma vida sacrificial, que somente pela vida sacrificial é que veremos o reino, é que vamos fazer parte do plano redentor da retirada da Igreja Santa. E o que nós podemos compreender, o anúncio especial já está sendo dado aqui nesta live. O anúncio especial já está sendo dado nessa geração, que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Está próxima. E que nós devemos não escarnecer e não zombar desse anúncio. Nós temos que crer nessa profecia, nós temos que crer nesse anúncio. E o sinal do crer que você creu nesse anúncio é quando você começa a ajustar a sua vida. É quando você começa a se sair do erro. E o que nós podemos compreender aqui em Apocalipse 3:10. Vamos comigo em Apocalipse 3:10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova aos habitantes da terra. Venho em breve. O tempo da provação, povo abençoado, está chegando. O tempo da tribulação, da angústia, que está escrito nos profetas antigos e nas profecias que está se cumprindo pelas palavras de Jesus Cristo acerca dos fins dos tempos e pela revelação das cartas de Apocalipse que está se cumprindo e pelas estações que se cumpriu também, que é a respeito das coisas que viria a acontecer, apontando para essa geração, estão se cumprindo ao pé da letra. Ou seja, a Bíblia está andando na terra, e pelo mensageiro que foi enviado nestes dias.
isso significa que o cerco está se fechando. Você tem que tomar uma decisão de mudar o seu destino já urgentemente. Urgentemente. O tempo da provação, o tempo da tribulação já está aí, já está às portas. O tempo é de prepararmos nosso coração em prontidão para a vinda do Senhor Jesus e guardar a palavra de ordem, a ordem do anúncio especial, a hora de guardar a exortação do Senhor, é hora de obedecer a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, um grande tempo está vindo. E eu vou falar de Apocalipse 3:10 amanhã. Amanhã estarei com esta mensagem para darmos a este anúncio. E eu quero trazer essa grande palavra e compartilhar com vocês a respeito do que está vindo aí. E que somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de te levar para a preparação para o arrebatamento da igreja. Tchau. Amém. Deus foi buscar fogo, foi? É porque o homem tá mexendo lá em casa, botando umas escapas lá, e aí mela tudo. Ela vai limpar. Botando na área, botando uma calha lá, que a menina que quer fazer um salãozinho para trabalhar. Isso lá tá um medeiro de cimento. Aí eu falei pra Fábio, digo, largo, mas eu vou. Aí chega lá, meu filho, não sei nem que hora que eu vou me deitar. Não faço nem. A menina foi pra casa do ex-sogro dela, lá pro Baiara. Aí é só eu e o velho daqui a pouco. Olha, mas mesmo assim bota lima, né? Olha que é lindo. Nossa, tem aquela coisa. Olha que é lindo. Não tá encostando. Se passar sem remédio, faz diabetes. Eu não queria fazer diabetes. É só tirar minha Bom, povo abençoado, estamos de volta. Eu quero trazer a mensagem para nós finalizarmos a respeito de Apocalipse 3:10, que é a mensagem que está sendo a base nesses últimos dias. A última escritura que está anunciando, está chamando a nossa atenção para perseverar no caminho do princípio de dores, que a igreja irá passar por este momento desse princípio das dores, e que essa mensagem está chamando a atenção para nós guardar a palavra da paciência, para nós guardar a palavra da perseverança, para nós guardar a palavra de ordem, para nós guardar a palavra da exortação. Está chamando a nossa atenção para nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo para um povo obediente, e o que nós podemos compreender é que as escrituras estão se cumprindo ao pé da letra, e que temos que preparar o nosso coração. É a escritura, povo abençoado, que está chamando a nossa atenção para nós prepararmos muito diligentemente a questão a respeito da nossa salvação, que não podemos brincar com a nossa salvação, que nós podemos verdadeiramente seguir os passos de Jesus nesta era moderna. Nesta era moderna que eles vão te ignorar, que eles vão te desprezar, que eles vão zombar, mas isso é as marcas de Cristo Jesus, que tem que fluir na sua vida, que tem que fluir na sua caminhada. O evangelho da cruz e do sangue, que te aperfeiçoa para o caminho de retidão, que te aperfeiçoa para o caminho da cruz do Calvário, que te prepara para o arrebatamento da igreja. Aleluia! E essa visão que nós temos que ter é a visão que Cristo Jesus teve, para que nós
possa cumprir a missão do Pai. Aleluia. E o que nós podemos entender aqui é que, porque obedeceu a minha palavra de ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo da aprovação que virá sobre todo o mundo. Então a tribulação está vindo, povo abençoado, e irá provar os habitantes da terra. Você tem que fugir no arrependimento. Você tem que fugir vivendo o evangelho da cruz e do sangue. Você tem que se abrigar agora, neste exato momento. Tem que se abrigar no evangelho. Tem que mudar suas vidas. Urgentemente. Urgentemente. É hora de se desfocar das coisas dessa terra. É hora de se desfocar dos planos, das coisas dessa terra, dos projetos dessa terra. E tomar uma decisão de mudança, uma decisão de mudar a sua vida, de mudar o seu coração. De mudar o seu coração. Porque eu vi os aleijados andando, eu vi os cegos enxergando, eu vi os surdos ouvindo, eu vi os milagres de Jesus Cristo manifestados lá em Brasília. Eu vi. E se eu vi, eu quero te dizer que se não tomar a decisão de se arrepender hoje e de obedecer a palavra que está sendo entoada, o anúncio de ordem, então você vai ficar no tempo da aprovação, no tempo dessa dispensação que está vindo. E eu te digo, vamos nos arrepender, vamos abraçar a misericórdia do Senhor que está aqui neste dia, está aqui chamando a nossa atenção, para nós buscar o sangue de Jesus, para nós não cair na tribulação. A tribulação está vindo. E o palco principal que está sendo formado para o pontapé inicial que está sendo formado, nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo os países contra as nações contra as outras nações. Estamos vendo as fomes que está tomando força na terra. Nós estamos vendo a peste, as doenças, o sinal do coronavírus, todas as estações de tempos críticos está ao rumo de se desencadear a maior angústia de todos os tempos, que é o juízo de Deus contra o pecado. O Senhor Jesus está vindo, povo abençoado. Ele está vindo estabelecer o reinado de 1000 anos. O reinado que foi prometido a Abraão. Que é uma ministração muito longa que eu não quero entrar. Mas ele está vindo para estabelecer o reinado de 1000 anos. E para isso ele não vai estabelecer o seu reino. O Senhor Jesus não está ele está vindo está vindo para estabelecer o seu reinado de 1000 anos não nessa terra corrompida pelo pecado. Primeiro, essa terra precisa ser purificada para receber o reinado do Senhor Jesus. Essa terra precisa ser purificada pelo juízo de Deus. E é o que está acontecendo nessa terra. A purificação total de toda a iniquidade está sendo removida de pouco a poucos. E os perversos vão sair dessa terra. Os perversos não vão herdar o reino de Deus. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Nem os cachaceiros, nem os bêbados. Ninguém na prática do pecado vai herdar o reino de Deus. Tem que se arrepender urgentemente. Tem que abraçar o sangue de Jesus. Nada impuro vai entrar no reino de Deus. Nada impuro. Nada impuro vai entrar no reino de Deus. Nada. Ninguém na prática do pecado, ninguém na idolatria vai herdar o reino de Deus. Você precisa abandonar essa velha vida de mundanismo na sua vida. Você tem que abandonar esse estilo de vida mundano na sua vida. Você tem que abandonar a prática do pecado urgentemente. E abraçar o sangue de Jesus. Que é a purificação. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, para pôr a prova, ou seja, o Senhor, na tribulação, Ele vai provar cada um. Não há nenhum ser humano se esconder diante da face do Senhor. Ninguém vai escapar da provação, ninguém. Se a Bíblia diz todo mundo, ou seja, todos irão ser provados. Quem tem um coração voltado para Deus e quem não tem. E é lá no meio da angústia, é lá na fome, que é onde vai estar com muita força, porque a igreja já saiu. Nesse momento de tribulação, a igreja já foi arrebatada.
A igreja já está festejando com seu Jesus. Mas os que ficaram vão ser provados, de um por um. Aqueles que vão ceder para o diabo, aqueles que vão ceder para o inimigo, aqueles que por um prato de comida vão vender as suas almas, e aqueles que não vão vender as suas almas, aqueles que vão ficar firmes com Deus. Mas aqueles que ficar firmes com Deus serão degolados. Eles vencerão pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro de Jesus. Então você tem que fazer parte do sangue de Jesus, do povo que irá subir agora neste exato momento. Subir no arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Jesus. Então, povo abençoado, é o que temos que nos apegar. Apegarmos tudo o que nós temos até agora. Apegar o conhecimento que foi dado para nós. Apegar o pouquinho de conhecimento que foi dado para ti. E se você recebeu muito, então a responsabilidade é muito maior de você se preparar com muita perfeição. Porque os tempos estão críticos. E um povo que será guardado é o povo obediente à palavra do Senhor. O povo que guardou a palavra de ordem. O povo que amou o Senhor Jesus e perseverou no caminho que Cristo seguiu. Porque Cristo Jesus seguiu um modelo perfeito para nós seguirmos. Um caminho que não agrada a homens, mas é um caminho que agrada somente a Deus. Somente a Deus. E que é contrário a tudo nessa terra. O arrependimento está na nossa disposição. O arrependimento é amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso falarmos do Evangelho, é maravilhoso de estar aqui. Eu não sou nem digno de estar ministrando uma palavra tão linda e magnífica que é o Evangelho da cruz e do sangue. O Evangelho da cruz e do sangue que salva o homem pecador. Que traz libertação para um drogado, que traz libertação para um viciado, que traz libertação para uma pessoa que está enferma, que está ferida. O Evangelho da cruz e do sangue, povo abençoado, é o Evangelho que é a nossa esperança maior. É a nossa esperança maior. É o que traz a imortalidade, é o que traz a glorificação. O Evangelho de Jesus é que traz a ressurreição. O Evangelho de Jesus é que verdadeiramente nos limpa totalmente, tanto a nossa alma, tanto o nosso coração. O sangue foi perfeito, o sacrifício foi perfeito, porque nem todas as coisas eram totalmente limpas, que era pelo sangue dos animais, dos cordeiros, dos novilhos que estava sendo sacrificado naquela dispensação do Antigo Testamento, que era a preparação para a vinda do Cordeiro. Aquele sacrifício não era totalmente suficiente para limpar e purificar o homem. Então, pelo sacrifício de Jesus, é perfeito, porque limpa a alma, o corpo, a mente, o coração. O primeiro Calvário é muito poderoso, povo abençoado. O primeiro Calvário trouxe a libertação para nós, a libertação nas nossas vidas. E o que nós podemos compreender, povo abençoado, que a mensagem que está sendo dada aqui, eu quero ler no versículo 7 de Apocalipse 3, é que escreva esta carta ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta mensagem daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ou seja, o Senhor é santo, e ele está trazendo a mensagem para o pastor, uma mensagem para ele andar em obediência, andar em santidade, guardar a palavra de ordem, de perseverança. E o que nós sabemos, povo abençoado, que as escrituras de João 14, diz assim, João 14, capítulo 1: Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar o lugar para vocês.
quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que esteja sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero chamar a atenção é que Jesus Cristo foi preparar o lugar. E aí o alerta que ele deu para não deixarmos o nosso coração perturbado com as coisas deste lugar. Não deixar o nosso coração perturbado, não deixar o nosso coração perturbado às coisas deste lugar. Se deslocar totalmente desse mundo, que ele foi preparar o lugar. Ou seja, ele foi preparar o lugar e ele está vindo nos buscar. E essa mensagem está tão nítida e tão revelada para o nosso coração que o momento em que ele vem nos buscar é esse momento de trevas e de escuridão. A igreja vai passar pelo princípio das dores, mas o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja para não sofrer as dores, intensas da tribulação. E que ele vai vir buscá-lo, porque há moradas que ele já reservou para a igreja. Há moradas e há mansões que já estão preparadas para a igreja. Essa escritura já está aqui próximo aos dias, já se cumpriu aqui já nesses 2 dias aqui na frente. Então, para isso, a condição que o Senhor Jesus e o alerta e a advertência que o Senhor Jesus nos deu, o aviso é de não estarmos perturbados. E ele falou para a igreja, para não estar com o coração perturbado com as coisas deste lugar, para não estar com o coração aflito, para que nós possa crer no Senhor Jesus. Nós possa crer no Senhor Jesus e prepararmos a nossa vida, prepararmos para este anúncio especial que está sendo dado. Que nós estamos tendo o conhecimento divino da palavra, ou seja, nós estamos tendo o conhecimento divino do arrependimento. O conhecimento está de volta, porque nós não tínhamos o conhecimento. Os nossos corações, nossa mente estava tampado e fechado para nós. Por quê? Porque nós estávamos abraçados no evangelho da morte, no evangelho da prosperidade. E o que nós podemos entendermos aqui é que o Senhor Jesus falou que agora nós conhecemos o caminho, ou seja, nós conhecemos o caminho e que vamos preparar para a vinda do arrebatamento da igreja, porque Jesus falou em 1 Tessalonicenses, aleluia, vamos 1 Tessalonicenses, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, pois diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, anime-se uns aos outros com essas palavras. Isso significa que, número 1, os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram com Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. É um dia que está reservado. Um dia que está reservado e que irá se manifestar. A qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora, esta profecia irá se cumprir. A ressurreição dos mortos. E número 2, o que estivermos vivos é que subiremos também nos ares. Que estivermos vivos, seremos arrebatados. No abrir e no piscar de olhos. No momento em que as pessoas vão levar suas vidas sem a consideração de se preparar para a caminhada, a preparação para o arrebatamento da igreja. Onde todas as pessoas terão conhecimento da verdade. Porque a Bíblia diz que o evangelho seria pregado em todo mundo em testemunho contra as nações. Então todas as pessoas saberiam do anúncio da vinda do Senhor Jesus.
todas as pessoas teriam a convicção, teriam o conhecimento, teriam o discernimento, teriam o entendimento aprofundado a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas eles não vão levar em consideração a mensagem do Senhor que está na terra. A mensagem que está sendo dada neste exato momento, nesta última geração, de prepararmos o nosso coração para a vinda do Senhor Jesus. As pessoas estariam ocupadas, estariam com seus corações aflitos, estariam com seus corações perturbados e não levariam em consideração a mensagem do Senhor. E que nós estivermos vivos, ou seja, aqueles que guardou a palavra de ordem, aquele que aguardou a palavra da obediência, aquele que guardou a palavra da paciência, da perseverança, eles então serão arrebatados no abrir e no piscar de olhos. Porque a Bíblia diz aqui que eles estarão nas nuvens com o Senhor nos ares. Isso significa que eles estarão com o Senhor. Isso significa que eles vão celebrar com o Senhor a vitória do sangue de Jesus. A vitória do cumprimento do dia especial que o Senhor Jesus comprou. A igreja, os frutos da cruz, e a sua alma se alegrará, que está escrito em Isaías 53. O Senhor Jesus estará feliz com aqueles que honraram o sangue de Jesus, que honraram o anúncio do Senhor Jesus em se preparar as suas vidas, que honraram o sacrifício de Jesus, que viveram as suas vidas em conformidade com a palavra, que viveram as suas vidas contrárias a este mundo, que viveram um estilo de vida no arrependimento diário. O Senhor Jesus está vindo buscar esse povo. O Senhor está vindo buscar, porque as mansões já estão preparadas. Ele está vindo buscar esse povo especial, esse povo que está honrando o sangue de Jesus, que está ministrando para este mundo ferido, faminto, para este mundo que está com sua enfermidade espiritual muito enorme e que necessita do sangue para poder salvá-lo. E então, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E o que nós podemos entender é que o Senhor Jesus, Ele mesmo vai vir. Ele mesmo vai vir. Ele vai vir buscar a igreja. Isso significa que Ele não vai mandar nenhum anjo, Ele não vai mandar nenhum arcanjo, Ele não vai mandar nenhum anjo a ser em cima do céu, mas ele está vindo, Ele próprio está vindo levar a igreja junto com Ele. É um encorajamento, é uma motivação, é uma grande promessa que está colocada diante da igreja para nós podermos animar uns aos outros com estas palavras, animar uns aos outros com essa profecia que está aqui colocada diante de nós, porque o arcanjo que está preparando a igreja, ele vai tocar na trombeta. Ele vai tocar na trombeta. Isso significa que está nas mãos dele de poder abrir, de poder dar o toque, de poder avisar o rei que a noiva está pronta. Então é hora de entrar nessa preparação. É hora de nós modularmos a nossa vida. É hora de prepararmos nosso coração no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero fechar a live. Foi muito maravilhoso compartilhar essas escrituras com vocês. De poder trazer a gravidade, de nós podermos termos a compreensão e prepararmos bem para a vinda do Senhor Jesus. As escrituras que foram ditas aqui em João 3,16, em Atos 3,19, em Atos 17, versículo 30, em Apocalipse 3,10 e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até o 21 ou 19, não me lembro. São essas escrituras que eu queria compartilhar com vocês a respeito em relação ao fim que nós estamos vendo, em compreender o tempo em que nós estamos vivendo e mudar nossas vidas já urgentemente, abraçar o sangue de Jesus, abraçar o arrependimento. O arrependimento é amor, povo abençoado. Esse é o amor de Deus para esta geração, para que eles possam entrar em obediência ao Senhor. O amor é obediência ao Senhor. O amor é obediência. É obediência. O amor não está relacionado a sentimento que os seres humanos têm amor uns pelos outros. Está relacionado à obediência com o Senhor. E o amor fraternal tem que crescer. Tem que crescer em nós.
numa geração em que eles perderam totalmente o amor profundo pelo Senhor e abandonaram o Senhor das suas vidas e tiraram o Senhor dos seus corações, o Senhor dos seus corações. E se eles removeram o Senhor dos seus corações, eles se tornaram morada de espíritos malignos que atuam neste mundo, dominado pelas potestades desse mundo em trevas. Mas o Senhor está na casa de volta, avisando para esta geração para voltarem para o sangue de Jesus, para abandonar suas práticas pecaminosas e voltarem para o sangue de Jesus, o mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, essa é a nossa série, que é a nossa série 32, se não me engano. Eu quero muito agradecer as vossas participações, que aqueles que estão ouvindo e aqueles que verão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Obrigado. Shalom, shalom, shalom.